tudo bem? Estou aqui com o Carlão. Ele aí? acabou de gravar um curso pra gente na Good Village. E a gente vai aproveitar essa semana, na verdade, para começar a gravar alguns conteúdos pro YouTube também. O tema do curso do módulo que o Carlão gravou, a Grande Comissão, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Se você ainda não conhece os nossos cursos, aqui embaixo na descrição vai ter o link do site para você entrar, dar uma olhada lá. E tem bastante coisa sendo produzida e muita coisa boa que já foi produzida também. Mas, gente, vocês sabem, o Carlão, ele é do Anjo, a gente caminha junto. E o Carlão carrega uma porção muito forte de evangelista, né? Num âmbito mais geral disso, não só de pregar na rua e tudo mais. E eu queria conectar esse tema, Grande Comissão, com o pastoreio local, a sua experiência. Como que você entende, né? Como que você faria, como é que você daria uma dica? Eu sei que é uma pergunta meio, talvez, complexa, para imprimir o DNA de pregação de evangelho dentro de uma comunidade, de abrir a mentalidade de que a Grande Comissão, ela parte da igreja, né? Então, não sei se você consegue comentar um pouquinho sobre isso, para a gente conversar. Isso é muito bom, porque realmente não tem, né, como ter Grande Comissão se isso não for parte da igreja, né? Uhum. E isso é uma coisa, né, que infelizmente a gente vê como muito desafiador para comunidades locais, né, uma igreja local, ser uma igreja missional, né, uma igreja que tem realmente um encargo de pregação do evangelho, porque às vezes a gente trata o evangelismo como apenas um ministério da igreja, né? Então aí a gente gera um ministério da igreja, o ministério do evangelismo, e aí às vezes esse ministério de evangelismo ele serve para trazer pessoas para o culto. Então é como se fosse até mesmo uma equipe para trazer novos membros. E eu acho que esse é o ponto principal, assim, que a gente precisa virar nas comunidades locais, né? A primeira coisa, de uma forma bem prática, né? Até mesmo pastoreando igreja, assim, não tratar o evangelismo como apenas um ministério. Às vezes a gente coloca o evangelismo no mesmo bolo, por exemplo, do staff da igreja, da galera que é da cantina e a galera do evangelismo. E isso é muito prejudicial porque a igreja perde missão. Então a igreja ela faz uma segregação da missão e não é uma coisa que faz parte da vida da igreja, né? Então realmente é muito desafiador fazer com que uma igreja possa ser realmente engajada no sentido da pregação do evangelho, porque a gente está falando de comunidade local, né? E quem está numa comunidade local entende que, cara, a gente tem senhoras, a gente tem pessoas que talvez são mais tímidas, existem pessoas diferentes, nem todo mundo vai ficar na rua loucão pregando o evangelho. E tá tudo bem, sabe? Mas desde que a igreja tenha uma percepção. Uma concepção, né? Um entendimento. Um encargo de missão, um entendimento de que o evangelismo não é apenas um ministério eclesiástico, mas faz parte de quem a igreja é. Porque se nós estamos falando de igreja local, nós estamos falando de filhos de Deus, estamos falando de discípulos, estamos falando sobre homens que foram comissionados, né? Que foram enviados para a pregação. Então, eu acho que o ponto principal, assim, né, que a gente precisa trazer muito para comunidades locais, né, é não tratar o evangelismo como apenas um ministério e começar a impartir mesmo, a compartilhar com a comunidade local o encargo de missão. Eu acho que uma coisa que é muito chave, que você está dentro do que você está falando, é o lance de que o evangelismo, quando ele parte de um entendimento de que ele é, sei lá, uma coisa que a gente faz na quinta-feira à noite. Você resume demais, você simplifica demais o que é o papel evangelístico da igreja, né? Então, eu acho que talvez uma das coisas que tem que ser conversada é o papel do evangelista dentro da igreja, né? O que ele faz, né? Sei lá, por exemplo, o apóstolo faz uma coisa, o profeta isso, o pastor isso, o evangelista é o cara que prega na quinta-noite, né? Então, como é que você entende isso? Como é que você vê o papel do evangelista dentro de uma igreja local? Porque também no seu curso você fala não só de igreja local, não só do indivíduo, mas também fala de uma concepção global, né? Então, tipo assim,
tenta fazer meio que um resumo pra gente, como é que você entende o evangelista nisso, né? O ofício evangelista, sim, né? Sim. Então, eu creio muito que o ponto principal, né, do evangelista, a arma do evangelista é o evangelho, né? Então a gente entende que o evangelho ele não é apenas para o perdido, mas ele também é para a comunidade local. Então, entendendo isso, a gente vê que o papel do evangelista é manter o evangelho vivo na igreja. Então, um homem que entende o seu encargo evangelístico, ele precisa ter anseio de ver o evangelho vivo, o evangelho simples e puro evangelho, né? Então, e até mesmo quando a gente vai olhando os exemplos de evangelistas nas escrituras, sim, a gente vê homens totalmente afundados na igreja. Filipe era diácono, Timóteo ele liderava a igreja de Éfeso, né? E Paulo fala lá que em 2 Timóteo que para ele cumprir cabalmente o trabalho de evangelista, cumprir o seu ministério. Então a gente vê que os evangelistas eles precisam estar no meio dos santos, né? Os evangelistas eles não podem ser apenas o cara do perdido, né? O evangelista ele precisa amar mais a igreja do que as ruas. Sim. O evangelista ele precisa ser o cara que está mantendo o evangelho vivo, né, no meio do povo, no meio da comunidade local, no meio da igreja local. Então, é alguém que precisa estar realmente enraizado na igreja, né? E eu acho que um dos maiores desafios dos evangelistas, né, que a gente vê hoje é fazer o seguinte: cara, eu quero que a minha igreja pregue o evangelho, mas a minha igreja não vem, a galera não vem pregar. E às vezes eu recebo perguntas assim: cara, o que eu faço? A minha igreja não vem pregar, eu não... E aí eu paro e penso assim, o quanto essa pessoa está na igreja, entende? O quanto o evangelista está na igreja. Porque se eu ouço uma mensagem ou uma coisa de fora, aquilo ali não tem efeito. Sim. Aquilo ali, a mensagem do evangelista precisa estar no meio da igreja, no meio do povo. Então, quando o evangelista está ali no meio do povo, a vida dele automaticamente instiga as pessoas a pregar. O fogo que está dentro daquele cara começa a ser compartilhado. E até mesmo a pergunta ela já deixa bem clara de que ele trata a igreja como... Isso. Olha, eu estou vivendo uma coisa, mas a igreja, tipo assim, a minha igreja ele tá separa. Lá. E, cara, a chave para isso é evangelistas que têm vida de igreja local. Evangelistas que estão dispostos, né, realmente a estar dentro das demandas locais da igreja. A gente fala muito de Filipe como evangelista, mas antes de Filipe ser chamado de evangelista, lá em Atos 21, ele precisou servir pão para as viúvas dos judeus helenistas. Então ele precisou gastar tempo para a igreja de Jerusalém, e depois ele foi para Samaria, e depois ele construiu família, e lá no fim ele foi chamado de evangelista. Então a gente vê que, cara, a gente tem visto evangelistas que estão mais preocupados em estar na rua do que estar na igreja, né? Cara, e eu acho que isso, Carlão, acho que é uma parada até que eu estava pensando agora quando você estava falando, que às vezes a gente entende os 5 ministérios como coisas que funcionam separadas, né? Sim. Mas os 5 ministérios, eles existem para gerar um justo funcionamento na igreja. Sim. Ou seja, eles se complementam para gerar uma integralidade, né? Então, formar o varão perfeito. Por que eu estou falando isso? Porque quando o evangelista ele quer ser só evangelista, ele não gera o varão perfeito, né? Por exemplo, enquanto você estava falando, eu pensei em como o evangelista precisa ter uma associação pastoral naquilo que ele faz para ele ser um evangelista saudável. E ao mesmo ponto, né, a gente já conversou isso muitas vezes, o quanto o evangelista precisa ter uma mentalidade apostólica para ele não pensar apenas na rua dele, ou tipo assim, eu prego toda semana, mas a minha igreja não vem comigo. Então você precisa ter um coração pastoral para enfiar dentro da igreja e um coração apostólico para discipular pessoas, formar pessoas, né, que às vezes demora tempo, você não vai ter os resultados logo de cara, vai demorar mais tempo do que você imaginar. Então acho que esse entendimento de que os 5 ministérios eles não são individuais, né? Eles precisam funcionar,
quando a gente está falando de nações serem tocadas, né? Elas são tocadas a partir de uma igreja local e a partir de uma justa posição de todas as peças, né? Uma cooperação, né? A gente realmente entender que a gente, muito que você falou, a gente segrega muito, né? Tipo, o profeta é esse aqui, o pastor é esse aqui, sendo que a gente é um corpo e a gente precisa trabalhar para o mesmo propósito, caminhar para o mesmo lugar. Então, quando eu ouço essas coisas e eu paro e penso até mesmo na realidade de como as pessoas veem o evangelista hoje, eu vejo realmente homens e mulheres que estão preocupados em ter realmente um ministério evangelístico relevante. Então eles querem crescer como evangelista, mas às vezes o que eles precisam é diminuir, né? E ser apenas um membro da igreja. E isso é cooperar com o aperfeiçoamento dos santos. Então tem momentos que, como eu falei de Filipe precisou descer ali e ser um diácono para servir uma mesa, né? Então acho que os 5 ministérios, né, tipo, é muito sobre um entendimento de que eu não consigo fazer sozinho. Então esse pensamento de que, cara, a minha igreja não está vindo pregar é um pensamento até soberbo e tipo, cara, individualista. Então eu preciso fazer a minha igreja vir pregar, mas cara, quem disse que é você, entendeu? Quem disse que é somente o que você tem? Talvez falta exatamente essa harmonia. E às vezes falta clareza de entender que, tipo assim, o que as escrituras apontam como grande comissão é gerar discípulos. Exato. E não gerar testemunhos de evangelismo. Então, exato. E gerar discípulo é impossível sem a caminhada cristã da igreja local, do pastoreio discipulado. Então, a gente sempre fala isso, né, na igreja, de que a gente desconfia muito de alguém que prega o evangelho e não tem discípulos. Sim. É de se desconfiar, né? Então, um cara que eu olho nas escrituras, ele é tratado como um profeta, mas na verdade o profetizar ele está muito relacionado com o evangelismo, né? Porque é o proferir a mensagem. E que é João Batista. João Batista era o cara que estava evangelizando a respeito do Messias que iria encarnar, mas ele tinha discípulo. Exato. Tipo, ele morava na rua, mas ele tinha discípulo. Então, acho que bom, a gente falou muita coisa, né? Tem bastante coisa que precisa ser pensado. Mas essa chave, voltando lá no começo do que o Carlão falou, então, acho que a chave principal, então, é a gente parar de tratar o evangelismo como um ministério funcional na igreja, mas trazer ele para um lugar de entendimento, de fundamento naquilo que a gente está construindo. É isso, cara, eu creio muito que Jesus está trazendo isso, né? Principalmente para a nossa igreja brasileira, para a nossa nação. Ele está trazendo maturidade para a gente. Então, estou com muita expectativa, assim. Amém. Para ver o que Deus tem para a gente nesse tempo, no sentido de pregação do evangelho mesmo, né? No sentido de evangelismo, né? Nas ruas, salvação, cura, libertação, realmente o poder de Deus. Isso é importante, porque, mano, quando a gente está falando de olhar para a igreja, a gente de maneira nenhuma está querendo dizer que não, pregação não é bem. Não, isso sim, tem que ter cura, tem que ter sinal. Tipo. Exato. Uma coisa não anula a outra. Exato. Não, isso. Não acaba com fogo, pelo amor de Deus. Amém. Gente, valeu, deixe seu comentário aí, compartilha. O canal tá começando, então a gente precisa da ajuda de vocês para fazer isso aqui acontecer. Por isso que a gente trouxe um cara famoso, o William Seymour, tá aqui com a gente. Amo vocês, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.